tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Sabrina e a perguntinha que eu tenho para vocês é: comecei a aula no laboratório, aula prática de física, e agora? O que eu faço? Hein? O que é essa aula, né? Então, se você precisa dessas informações, fique aqui comigo até o final, que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá certo? Baseado na minha experiência tanto como aluna acadêmica, né, quando eu entrei na faculdade, e também na observação dos meus alunos, eu cheguei à conclusão de que a aula experimental é algo que deixa o aluno perdidão. Perdidaço. Tipo, o aluno não sabe exatamente o que ele vai fazer, né? Tem muitos alunos aí que a gente recebe, e eu fui uma dessas quando entrei na faculdade, que não tem a mínima ideia do que é uma aula experimental. Aí você chega lá, tem bancadas, né? E aquelas bancadas têm uns aparatos esquisitos em cima, que você não sabe como funciona, porque você nunca viu aquilo, né? Então, num laboratório de física, ou de ensino de física, basicamente você vai se deparar com aparatos que você nunca viu antes e que são específicos para a realização de determinados experimentos de física, tá? Lembrando aqui, pessoal, que eu tô focando aí no laboratório de física, tá? Não vou me meter em outras áreas porque eu não tenho domínio, ok? Então, a primeira coisa, algumas perguntinhas aqui. O que é uma aula de física experimental, tá? O que você vai fazer durante a aula de física experimental? É para ficar olhando o professor? Eu acho que não, né? Se é experimental, quem tem que fazer é o aluno, tá? O que deverá ser feito após a aula? Ou seja, eu devo ficar lá boiandão ou prestar atenção, anotar tudo, porque eu vou usar tudo aquilo depois, né? O que deve conter em um relatório de física experimental? Opa, aí vocês já percebem que vai ter um relatório, tá? Então, tudo que você ouvir, observar e coletar informações é bom anotar, tá? Porque depois vocês ficam perdidaços, mais perdido ou igualmente perdidos de quando vocês entraram na sala pela primeira vez, tá? Depois de um certo tempo, o aluno começa a adquirir uma certa familiaridade com as coisas, inclusive acostuma com aquela rotina que é realizada ali, tá? Então, o que é uma aula de física experimental? Para você que está entrando agora numa faculdade e que vai ter aulas de laboratório, a primeira impressão é essa aqui, gente. É um laboratório em que você tem bancadas, geralmente ali, ó, se vocês forem ver, você tem, dividido em 4, né? Aqui fica um grupo, aqui fica outro grupo, aqui outro fica grupo, outro grupo, né? E vai realizar o mesmo experimento. Aí em torno tem os outros aparatos, que não é do experimento do dia, tem mesas com pia, né? Ou às vezes aqui na bancada também pode ser que tenha tomadas, enfim, tudo que é necessário para realizar essas aulas de física experimental, tá? Outra coisa, com relação à vestimenta, né? O aluno fica irritado da gente cobrar um monte sobre jaleco. Primeiro, não é qualquer jaleco, tem que ser aquele jaleco comprido, né? De manga comprida também, de preferência com ribanas na manga, né? Usar fechadinho, sapato fechado. Geralmente cabelo preso é bom, porque alguns aparatos pode ser que ao observar, deitar, né, o aluno comece como é que eu posso dizer, a enroscar o cabelo, perigoso. Dependendo do que você vai fazer, é bom utilizar óculos, onde química geralmente o óculos é imprescindível, tá? Esses são os itens principais. Então, não reclame se o seu professor exigir o tal do jaleco e outras coisas. Não se deve comer também dentro do laboratório, porque é normal, gente. São normas de segurança para a realização de experimentos dentro do laboratório, tá? Eu costumo dizer o seguinte, que por trás de uma teoria ou uma equação sempre é um experimento, ou vice-versa, tá? Então, o que vocês vão ver lá é geralmente um experimento relacionado à teoria, tá? Então, vocês vão relacionar aquele experimento com uma teoria ou uma equação, ok? Ou mais de uma equação, muitas vezes, tá certo?
Aqui eu trouxe alguns aparatos, né? E daí eu vou discutir aqui um pouquinho sobre quais são os experimentos que a gente pode fazer com cada aparato. Lógico, de maneira bem superficial, porque a ideia é trazer novos vídeos já com algo mais aplicado para vocês, tá certo? Então aqui, alguns experimentos, né? Por exemplo, o primeiro, né, que o aluno se depara, provavelmente é o trilho de ar. Tá? O trilho de ar ele serve para trabalhar com movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, energia cinética, quantidade de movimento, colisões, tá? E ele é um aspirador invertido em que o trilho é cheio de furinhos, então o carrinho desliza sem atrito, tá? E tem sensores. Quando não tá ligado os sensores, aí você tem que fazer a medida tudo manualmente, com trena, com cronômetro, né? Medir o tempo com o cronômetro, ou o espaço percorrido com a trena, tá? E utilizar as equações da física dessa teoria dentro desse experimento. A lei de Hooke também pode ser adaptado, esse próprio aparato aqui, para física para hidrostática, né? Então aqui a lei de Hooke analisa força elástica, constante elástica, energia potencial elástica, que mais? No caso da hidrostática, que vai trabalhar com empuxo, com peso aparente, né? O trabalho de uma força também pode ser utilizado aqui nesse aparato, então tem várias adaptações que podem ser feitas. O plano inclinado também muito comum, aqui tem um nível, né? Que tem um nível. Também esse tubo transparente com a bolinha de ar aqui dentro pode ser usado para experimentos de movimento retilíneo uniforme, tá? Aqui o coeficiente de atrito, força de atrito, atrito cinético, atrito estático, tá certo? Então, seria mais aí a segunda lei de Newton, né? Embora possa variar. A mesa de força você vai utilizar aqui para decomposição e composição de força, né? Que seria a força resultante, equilíbrio de corpos. O banco óptico é relacionado com experimentos de óptica, óbvio, né? Então, vai ter aí todas os itens necessários, como lentes, espelhos, polarizadores, né? Você vai analisar fenômenos ondulatórios, como difração, polarização, interferência, tá? Aqui no eletromagnetismo, aqui é só um kitzinho, né, básico, mas você pode analisar aí a lei de Ørsted, né, o experimento de Ørsted, em que ele analisou a resistência de um campo magnético em torno de um fio condutor, o experimento de Faraday, né, todos os experimentos que comprovam as teorias do eletromagnetismo, tá? Aí existem outros kits que daí já é para circuitos, né? E existem kits também que é voltado para eletrônica. Então, dependendo do curso aí que você faz, você vai se deparar com vários tipos de aparatos experimentais, tá? Aqui um painel de mecânica dos sólidos, existem vários. Então, nesse aqui, olha aí, gente, telefone. É o fim, né? É o fim. Perdão aí. Nesse painel aqui, a gente tem vários tipos de painéis. Nesse caso aqui, nesse específico, você pode analisar aí tensão, força de tensão ou tração, né? Corpo em equilíbrio, roldanas, polias, tá? Aí existem outros que você vai utilizar para verificação de torque, que é o momento de uma força. Então, desses painéis de mecânica dos sólidos, existem vários. Aí existe tubo de ondas também, que você vai analisar a questão de ondas mecânicas, né? Todas as características, como comprimento de onda, e fenômenos, velocidade de propagação, e fenômenos ondulatórios, né? Como refração, difração, reverberação, tá? Eco. Todos esses fenômenos você pode analisar utilizando o tubo de ondas. A cuba de ondas é praticamente os mesmos experimentos do tubo, só que aqui então utiliza som e ar dentro do tubo, né?
em que você utiliza como meio de verificação um pozinho de serragem. E aqui já não. Aqui a cuba de ondas você utiliza a água, né? Então você pode, através de um projetor, né, aquele antigo retroprojetor, analisar aqui as características da onda, como comprimento de onda, frequência, etc. Tá? Então aqui você tem uma fonte que perturba a água e consegue analisar várias propriedades aí características de uma onda, tá? Calorímetro é específico para experimentos de calorimetria, né? Equilíbrio térmico, calor específico, massa, capacidade térmica, o equivalente mecânico do calor. O dilatômetro já é para analisar a dilatação de sólidos, geralmente essas barras lineares que está sendo mostrada aqui, tá? Então aqui são alguns dos aparatos que vocês podem se deparar nas aulas práticas de física. Lógico que tem curso que vai dividir em física 1, física 2, assim como vai ter curso que é uma física só, enfim, tudo isso vai depender da ementa e os assuntos são tratados de acordo com a ementa, ok? Bom, o que você vai fazer durante a aula? Primeira coisa, você vai seguir um roteiro experimental, tá? O professor geralmente ele vai fazer esse roteiro, tá? Aí você vai realizar o experimento de acordo com o roteiro e vai observar o que acontece durante a realização desse experimento. Vai anotar todos os dados, tá? Nunca deixe de anotar nada, porque depois você se perde e não consegue ter informação suficiente para fazer o relatório. Vai converter as unidades caso seja necessário, e muitas das vezes é necessário. Vai preencher a tabela com os dados, ou se não tiver uma tabela pronta no roteiro, você vai criar uma tabela que fica melhor de organizar. Você vai calcular utilizando as equações os dados coletados, tá? Você vai analisar os dados obtidos experimentalmente, comparando com os valores teóricos, ou seja, na teoria, muitas vezes tem um valor teórico que você pode comparar. E para essa análise, você faz aí a teoria de erros, você utiliza, né, da teoria de erros, que eu também vou trazer vídeos explicando aqui, dentro dessa série aí, que é sobre laboratório de física, e você vai começar a ter mais conhecimento para elaborar esses relatórios, tá? E também analisar os dados. Então, é um processo científico mesmo. Digamos assim que é o teu primeiro contato com uma linguagem técnica científica dentro da universidade, tá? Discutir e verificar as possíveis fontes de erro, né? Isso nas observações da própria realização do experimento, que você vai levantar essas possíveis fontes de erro. E concluir, você vai concluir conforme os objetivos desse experimento e através das discussões dos resultados, tá? O que tem geralmente nesse roteiro, né? Vai estar lá, roteiro aula experimental de física tal, né? Se é física 1, física 2, enfim. O nome do experimento vai trazer objetivo ou objetivos. Geralmente a introdução não está no roteiro. Tem professor que fornece com a introdução e tem professor que simplesmente vai explicar a teoria envolvida, né, nesse experimento. Vai constar os materiais, como que você deve montar, caso seja necessário montar. Vai colocar o procedimento a ser adotado passo a passo e quando deve ser repetido alguns passos. Você vai coletar esses dados, né, durante a realização do experimento e provavelmente você vai ter uma tabela a ser preenchida que você pode melhorar geralmente ela. Cálculos, você vai fazer cálculos, muitos cálculos muitas vezes com os dados coletados. Geralmente alguns professores trazem perguntas que ajudam o aluno a analisar e discutir esses dados coletados, tá? Então, essas perguntas eu geralmente coloco no meu relatório, né, no meu roteiro, para que eu oriente os alunos o que eles devem chegar nas discussões, tá? Agora, tem professor que fornece assim um roteiro bem simples e não explica muito o que quer ali. Então, esse vídeo, gente, é tanto para professores, né, indicado para professores sugerirem aí para os seus alunos que estão iniciando as aulas experimentais e para os alunos, tá? Então, essa série de vídeos é bem legal.
o que deverá ser feito após a aula, né, experimental? Você vai ter que redigir um relatório. Aí você vai falar assim, não, mas tem relatório pronto na internet. Opa, tem mesmo. Só que eu vou confessar a vocês, se eu tivesse, no meu tempo nem tinha o que copiar da internet, né? Tinha conteúdo, mas relatório pronto não. Não tinha nem lista de exercício pronto. Mas o importante é você redigir, tá? Vou abrir um parênteses aqui, mas eu aprendi muito fazendo os relatórios de física experimental, tá? Aprendi muito a adquirir uma linguagem técnico-científica e também essa metodologia que a gente segue, que ela é útil para disciplinas posteriores, como o TCC, né? Você vai fazer o TCC e vai fazer uma coleta de dados e o que fazer com esses dados. Então, não deixa de ser uma linguagem científica, tá, gente? Geralmente, esse relatório é fornecido um modelo pelo professor, tá? E eu vou confessar também para vocês que muitas vezes eu recebi relatórios que eu tinha preguiça de corrigir, porque eu via que não tinha nada do que eu tinha pedido. O aluno tem muita dificuldade de fazer essa análise dos dados, discutir o que é uma conclusão e o que é uma discussão, né? Fazer essa análise dos erros, os possíveis erros, né? É tudo muito simples, parece que estão com preguiça ou que realmente não sabem fazer, tá? Então, esse vídeo é para ajudar vocês, gente, para ajudar, tá? Tanto o professor quanto o aluno. Bom, o que deve conter em um relatório de física experimental? Capa, tá? Resumo, esse pode ser opcional, né? Muitas vezes o professor nem pede o resumo. Introdução, lembrando que isso aqui é o básico do básico, o professor pode vir a pedir diferente disso, tá? Tô falando aqui de um relatório basicão, tá? Aquele metodologia básica, tá? Fundamentação teórica, materiais e métodos, resultados e discussões, conclusão e as referências. Não esquecer das referências, tá? Inclusive no meio do texto, quando você utilizar alguma referência, deve ser citada, tá? Que é a metodologia científica. Agora, o que vai em cada um, como descrever cada um, você vai ter que se inscrever nessa série aqui, hein, gente? Porque eu vou abrir cada tópico desse, eu vou abrir e vou trazer exemplos práticos, aplicados. Inclusive, vou utilizar dos meus relatórios do tempo da graduação. E assim já vou verificar o quão limitada a gente era quando começa a faculdade, né? Mas eu tenho todos eles salvos e vou trabalhar em cima deles, porque lá eu tenho os dados coletados bonitinho durante as aulas de experimental. E é uma forma de eu rever tudo que eu fiz também. Tá certo, gente? Então, se gostou desse vídeo, dá o seu like. Se não se inscreveu, se inscreva. E se for útil para os seus colegas e professores, compartilhe esse vídeo aí, tá, gente? Que eu tô sendo muito empenhada aí para produzir material para vocês, ok? Um beijo a todos, muito obrigada e fiquem com Deus.